Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Na semana passada nós iniciamos a leitura acerca do povo chinês e hoje a continuaremos. Destaca-se do que foi falado anteriormente por Emmanuel que, independente de qual seja a origem do grupo civilizatório, todos eles estão submetidos à orientação e à conduta de Jesus, que é o governante do planeta Terra. Então, Jesus envia os seus representantes dentro de cada grupo para que eles possam expressar a obra de Deus. E foi nesse aspecto que nós terminamos a leitura da semana passada, né? Começamos agora com dois filósofos chineses que servem de base a toda a cultura milenar dessa civilização, que é Confúcio e Lao Tse. Então vamos lá. Emmanuel comentando, né? Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume da requintada sabedoria moral. No Canning, que ao que parece aqui é o livro Caminho e da Virtude, né, de Lao Tse, né, eis aqui uma das suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Abre aspas. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Esse é o pensamento de Lao Tse, né? No seu livro aqui, como comentamos, Caminho e da Verdade. Aqui Emmanuel trata como Canning, né? Ou o livro, como se vocês forem procurar, é Tao Te Ching, né? Então, Lao Tse, que foi o primeiro enviado, né? Ele viveu entre 604 e 527 a.C., um pouquinho antes de Confúcio. E é dele toda a filosofia que hoje se conhece como taoísmo, que, em última instância, busca a paz absoluta, através de uma vida simples, através da pureza, calma e da unidade. Porque a época era um período de muita turbulência local, né? São grupos que se enfrentavam, apesar de chineses, né? Todos chineses, esses grupos eles se enfrentavam pela disputa das dinastias, né? Quem comandava a maior região possível. E Lao Tse, nessa época, ele veio justamente trazer essa mensagem, que foi seguida por Confúcio. Confúcio viveu entre 552 e 489, ou seja, um pouco depois, né? E ele estabeleceu uma moral pessoal e uma moral de governo, né? Das relações sociais, da sinceridade, da justiça. É dele também essa valorização da família, dos antepassados, dos idosos, que é só assim, através do respeito a essa unidade familiar, que se obtém uma fortaleza social, né? A base também é a família. Todos eles, né, principalmente Confúcio, ele passa os seus ensinamentos por aforismos. O que são aforismos? São aqueles pensamentos que vêm à mente e se escreve, né,
se fala, sem se preocupar em estabelecer uma hierarquia, uma ordem, um sistema, né? É um pouco diferente do que nós ocidentais estamos acostumados até a filosofia moderna. Ela basicamente era estruturada, né? Tem toda uma hierarquia. Já o aforismo ele dá essa liberdade de se expor aquilo que pensa sem se preocupar em amarrar com algum sistema previamente estabelecido, né? Hoje em dia é muito comum. A partir de Nietzsche, popularizou-se essa forma de filosofar, né? Se bem que também era característica da antiguidade, né? Mas hoje a gente distingue isso claramente por ter passado por um período de estruturação filosófica, né? Continuando, Emmanuel. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor, e em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. É importante que, sistematicamente, Emmanuel faz essa referência de que todos os líderes religiosos, filosóficos das diferentes civilizações, eles são representantes de Jesus. E, portanto, não nos convém, né, nem é lícito tentar fazer uma comparação entre eles ao próprio Jesus, né? Eles são enviados, não dá para se comparar, ainda que sua obra seja, as obras dessas figuras sejam extensas, cada um deles é Jesus, né? Jesus, ele é o governante do planeta. Os demais, né, eles são os seus enviados, trazem a sua palavra, mas são emissários, né? E não figuras do mesmo patamar de Jesus. Aí o conceito de nirvana, ou nirvana, então por Emmanuel. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. Então, contextualizando, esse livro foi escrito em 1938, antes da Segunda Guerra, e até aquela época, não tenha sido mudado muito, né? Mas havia um isolamento da China em relação ao resto do mundo, né? Esse isolamento cultural, né? Ele presentemente tem outras feições, né? Mas não deixa de ser uma característica que explicitamente ou implicitamente se mantém até o momento, né? Continua Emmanuel. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Então, a ideia de nirvana, né, daquele paraíso, né, que será atingido através das próprias reencarnações e ao convívio com essa ideia da espiritualidade, de alguma forma, justificou esse isolamento e essa estagnação.
Existem regiões, por exemplo, em que se crê em mais de 2.000 deuses, né? Na própria China, né? E há uma ideia interessante de que esses deuses eles podem participar do seu cotidiano a qualquer instante, sem que você perceba que ele é um deus. Então, portanto, você tem que se relacionar com todos à tua volta de forma respeitosa, né? De forma mansa e justa, porque você pode estar lidando ali com um Deus. É interessante essa ideia, né? E isso faz parte de muitas regiões da China, né? Não dessa China que nós conhecemos no Ocidente atualmente, da produção, do capitalismo de Estado, não é nada disso. É mais nas regiões, que é a grande maioria da China, nas regiões fora das grandes cidades, né? Continua, Emmanuel. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatificada realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Então, Emmanuel aqui coloca que essa ideia de nirvana, de paz, de repouso, de paraíso, não está de acordo com a criação de Deus, né? E ele caracteriza os movimentos, né? A harmonia dos movimentos. Então, o que é movimento, né? Já comentamos isso, é muito importante termos absorvido essa ideia, né? Movimento significa mudança, né? E só há mudança se existem duas coisas diferentes, ou lugares, ou quantidades, né? E aqui, como o universo ele se caracteriza pela diversidade, advinda de uma unicidade, né? Que é Deus, toda a criação em si, ela é diferente, então ela está sempre em movimento, mas é um movimento direcionado a Deus, né? Então, não há nada ocioso no universo, não se busca o repouso, o que se busca é o movimento harmonioso, né? Aquele que é feito dentro de uma ascensão, que contrapõe com a ideia chinesa de nirvana, é nesse aspecto. Para nós, o que se destaca tudo é exatamente transitório, tudo está sempre mudando, tudo é provisório, né? Nada é, tudo está. É essa ideia, né, que traz a doutrina, né? E alguns pensadores antigos, gregos até, e principalmente na filosofia hindu, né? Que é essa ideia de encarnação, né? Depois desencarne, movimento. Desencarnou, está lá em ação. Depois que desencarnou, o que vai fazer? Vai reencarnar. Então é um processo, né? Não, é a ideia sempre de fluxo, sempre de transformação. Mas transformação sempre cumulativa, para melhor. E aí Emmanuel coloca um comentário sobre a China atual de 1938, né? A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-se-lhe as concepções e paralisou-se-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados.
A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar nesse século passado, os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Destas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais. Usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. Então, de novo, vamos contextualizar. À época, a China lá isolada, ela foi invadida cruelmente pelos japoneses. Hoje é até estranho imaginarmos a desproporcionalidade, né, pelo menos territorial. Como é que um país como o Japão invadiria o gigante China, né? Mas à época isso ocorreu, né? E foi uma invasão sangrenta, da qual gerou muita animosidade latente até hoje, né? Expulsos depois da Segunda Guerra, né, os japoneses voltaram para sua ilha e a China acabou implantando o comunismo, né? Esse comunismo, que é de base materialista, né, parece ser um paradoxo em relação aos ensinamentos milenares. Mas nós temos que entender que todo esse processo muito profundo, muito doloroso e que se mantém até hoje, é de uma nação que se entende, os habitantes da China se entendem como os grandes colonizadores da Terra, né? Eles se colocam como muito mais como um país enorme do que por uma forma de governo. Eles entendem, até alguns, né, que o comunismo é uma forma de governo atual, mas que a China é muito maior do que isso, já que ela é quem ajudou, para eles mesmos colocando, né, a povoar o próprio planeta, né, de tal forma que todo mundo descende de chinês. Isso é resultado de alguns pensamentos, de inclusive vários que estão aqui no nosso Brasil, né? Essa questão comunista, né, para nós é um problema, porque para nós não, né? Nós não somos chineses, mas tem reflexos, né? São esses valores materialistas, né? Esse capitalismo de Estado, no fim, né? Em que se alijou de alguma forma parte desses valores milenares, né? Quais sejam aí o respeito um pelo outro, o amor, né? O amor pelo próximo. E o Estado como um todo, ele tem que manter o bem comum, né? E isso tem reflexos que isso talvez a gente não consiga avaliar nessa encarnação, né? Continuando o que Emmanuel coloca. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos. O que, de alguma forma, com o que nós acabamos de falar desse capitalismo de Estado, ocorreu, né? Todos nós somos clientes, compradores dos produtos chineses por serem mais baratos, né? Então, esse comércio, porque o comércio ele é um primeiro momento de estabelecer uma relação,
né? Um vendedor, ele obviamente ele é um vendedor comum de qualquer loja, né? Ele é uma pessoa que ele é sociável, porque ele tem que conversar com o cliente, ele tem que estabelecer uma relação com o cliente. E não adianta ele ficar com raiva do cliente porque não quis pagar isso ou aquilo, porque senão ele deixa de ser vendedor. Ele tem que ser uma figura simpática, né, para manter a relação. Da mesma forma, um país que exporta como a China exporta, ela tem que estabelecer relações comerciais, né? E sempre, para uma questão de sobrevivência dessa própria relação, tem que, de alguma forma, estabelecer uma simpatia, interesses comuns. Tá? E essa é uma das formas de se, com o passar dos séculos, se atingir essa fraternidade, né? Temos muito mais amigos vendedores, por serem, né, fácil de relacionamento, do que um bibliotecário que fica restrito ao seu intercâmbio entre os livros, que são pessoas, cada livro é uma pessoa também, né? Só que um diálogo mais comedido, né? Muito bem. A edificação do Evangelho. O último trecho de Emmanuel é a respeito disso. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades. E um novo dia raiará para a grande nação, que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Interessante, né? Hoje, né, 2022, nós podemos analisar a história, né? Então, a época que ele escreveu, os japoneses invadiram, né, promoveram várias atrocidades, e passadas décadas seguintes, né, hoje nós podemos confirmar o que Emmanuel previu, né? Por quê? Porque é fácil prever, né? Porque é a confiança de que Deus é bom e que Jesus faz tudo em nome dele. Então, não há ninguém, individualmente ou coletivamente, que esteja abandonado na criação. Muito pelo contrário, todos nós somos amplamente assistidos de forma a atingirmos o Senhor. Boas tardes, boas noites, até a próxima oportunidade. Olá, tudo bem? Na palestra de hoje nós vamos falar de um tema que está no livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem se chama Excesso, é a de número 73. Esse livro é um livro de mensagens, né, de comentários de Emmanuel, basicamente em cima de passagens do Novo Testamento. Então eu vou aproveitar a oportunidade e ler o trecho inteiro dessa passagem que está sendo mencionada para complementar também a nossa discussão. Então, Emmanuel coloca aqui o versículo 36 do capítulo 8 de Marcos, e eu vou ler inteiro para começar a nossa discussão. A versão que eu tenho é uma tradução do Haroldo Dutra Dias,
que do Novo Testamento, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, mas está em todo o Novo Testamento, qualquer versão que vocês tenham, essa passagem está relatada. Então vamos lá. Capítulo 8, então expandindo do versículo 34 ao 38. Requisitos para seguir Jesus. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Porquanto, que benefícios tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda, que é a passagem que está no Palavra de Vida Eterna. Pois que daria o homem em troca de sua alma? Porquanto, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, essa passagem, né, como estava escrito, são os requisitos para servir Jesus, que nos remete ao quê? Ao equilíbrio. Podemos fazer tudo, como Paulo nos alerta, mas nos convém? Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio para que nós não nos percamos, para que a nossa alma não se perca. E o discípulo, o verdadeiro cristão, o discípulo do evangelho, ele trabalha, ele age com conquistas e com equilíbrio. Então, vamos ver aqui a mensagem de Emmanuel. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Então, vamos lá. Estamos encarnados, temos as nossas obrigações como homens, como mulheres, como pais, filhos, irmãos. É esperado que nós façamos a nutrição, inclusive, do nosso corpo, né? Nós precisamos garantir a boa manutenção através da alimentação, através ali de exames, de check-ups, e tem a questão toda material, né? Nós temos as nossas contas nas nossas casas, os nossos trabalhos, é isso que ele está colocando, né? É natural que busquemos a manutenção, né? O contrário seria se nós agíssemos de uma forma displicente, né? Despreocupada, vivendo sem limites, sem equilíbrio, sem regras. Então, é nossa obrigação, sim. Acrescido a isso, tem a questão do desenvolvimento, né? Porque o trabalho, essas obrigações, elas nos desenvolvem fisicamente e também espiritualmente. São esses vínculos que nós formamos, a responsabilidade. Vigilância não exclui previdência. Então, uma coisa é a gente ser prevenido, outra coisa muito diferente é acumular, né? Porque o acúmulo é o excesso, é o desequilíbrio. Por exemplo, tem casos que nós vemos de pessoas que têm essa doença, um desequilíbrio, né? Que são chamados de acumuladores. E aí eles vão trazendo para dentro de casa tudo que eles encontram na rua, vão acumulando. Tem casos de uma obsessão terrível, que às vezes eles não têm nem mais aonde dormir dentro da casa, de tantas coisas que estão ali sendo acumuladas. Mas esse acúmulo não é com relação a essa parte da doença, né? E tem também o acúmulo de a gente chegar e falar assim, não, eu vou trabalhar, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou acumular muito dinheiro, porque eu preciso disso na minha velhice, eu preciso garantir o futuro da minha família, né? Entendem quantos exemplos de acúmulo ocorrem? Que chegam ao nosso conhecimento ou que nós mesmos praticamos. Mas não podemos olvidar, que é esquecer, que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. A palavra já diz tudo, né? Apego.
O apego não tem como. Está ligado sim ao desequilíbrio. Toda vez que a gente não consegue soltar, que a gente junta, é um apego. E abre as portas para a loucura, para o desequilíbrio, para a obsessão, porque aí a gente passa a não enxergar mais, né? A gente acumula e não enxerga o mal que nós estamos fazendo, em primeiro lugar a nós mesmos e às pessoas, à sociedade. É sufocante. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. E é verdade, né? Se a gente olha ali uma pessoa que trabalha demais, né? Existe um termo, inclusive, em inglês, né? Que fala, né? Tem uma palavra que chama workaholic. É uma pessoa viciada em trabalho. Então, ela alega o quê? Que ela está sendo previdente, que ela está trabalhando, está fazendo, às vezes, um sacrifício em nome da família, em nome de um conjunto, né? Mas ela está causando o quê? Aflição. Ela não consegue viver direito. Né? E todo, né? Porque tá sempre naquela angústia, naquela busca desenfreada. E muitas vezes esse sacrifício todo que ela diz fazer beira a inutilidade, né? Porque aqueles que estão em volta dela gostariam de ter o quê? A atenção dela, o amor dela e não o dinheiro, né? Então, abre portas para dificuldades ali no relacionamento, aquelas aflições, aquela expectativa vazia de que todos têm que ser gratos pelo que estamos fazendo e muitas vezes nós não recebemos em troca, na mesma moeda, né? Tudo isso que a gente está dizendo que está plantando com essa busca desenfreada ali pelo acúmulo. Patrimônios físicos sem proveito, iscas de sombra atraindo inveja e discórdia. Quantas histórias, né? Quantas histórias nós sabemos aí de pessoas que desencarnam, que possuem um patrimônio gigantesco, brigas que ocorrem por anos e anos e anos, por aquele patrimônio, situações inclusive de assassinatos, para que se acelere um processo de desencarne para uma pessoa se apossar de uma herança. Eu me lembrei de um texto que está no livro Contos desta e de Outra Vida, que também é uma psicografia do Chico, mas é através do Espírito Irmão X. E esse texto chama-se Apuros de um Morto. Fala disso, né? De um pai que desencarna, tem 2 filhos e quando ele percebe que ele desencarnou, porque ele não tem consciência que ele desencarnou, mas ele é levado até a casa e aí ele vê uma situação ali de um dos filhos tramando com a empregada para que juntos eles pudessem ter acesso a uma parte maior da herança. Então essa empregada, ela tinha sim um filho, mas não era dele, não era do patrão. Depois que ele desencarna, ela alega que ela tem direito a essa herança, né? Porque ela teria um filho dele. Então, tudo isso é em nome do quê? Da cobiça, né? Ela de ganhar uma parte, um dos filhos de ganhar uma parte maior que a do outro irmão, porque ela ia dividir com ele, entendem? Então, seria 50% para cada um, mas aí ele ia acessar a parte da empregada. Então, olha o que pôde ser desencadeado ali com o desencarne, com o que ele acumulou, né? A cobiça ali. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. O brasileiro, culturalmente, é um país que desperdiça muito alimento, né? Isso aí a gente já tem essa informação. E cabe a nós o quê? Colocar no prato aquilo que a gente consegue comer, né? As pessoas não dizem o olho é maior que a barriga? Então, a gente precisa começar a fazer ali as nossas compras, a nossa feira, de forma de que a gente possa utilizar todo aquele alimento ali ao longo da semana, porque ele vai estragar,
né? Se a gente não come. E quantas pessoas estão passando fome, né? Então, essa geladeira, esses armários cheios de coisas com prazo de validade vencida, é justamente essa questão do excesso. Eu vou comprar bastante, porque quando eu tiver com fome, eu tenho que comer, né? Olha um outro ponto que nós nos desequilibramos também. Roupa em desuso, asilo de traças. Isso é outro exemplo muito clássico, né? Nossos armários ali cheios de roupas. Felizmente está se criando também essa cultura de reciclar, né? De trocar. E é importante também lembrarmos dessa necessidade de doarmos aquilo que não estamos usando, porque principalmente na questão do inverno, né? Quantas pessoas estão em situação ali de rua e que precisam, né? O excesso de um poderia e pode ajudar muitas outras pessoas necessitadas. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes, que foi o exemplo que eu citei, relatado no livro do Irmão X, né? A questão da cobiça. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Então, o que Emmanuel está colocando aqui é que, de fato, quando temos essa postura aí de excesso, muitas vezes a gente se isola, né? A gente acaba ali tendo toda essa atitude de excesso, que a gente sufoca as pessoas, e aí as pessoas se afastam da gente, né? Vamos pegar o exemplo do campo dos sentimentos, né? Quando a gente fala que a gente ama, só que não é um amor, é posse, mas aí a gente classifica como sendo amor, né? Aí eu amo em excesso, aí você não permite, né, que a pessoa viva, que o seu companheiro, o seu filho se desenvolva, porque você tá sempre ali tomando conta da pessoa, tá sempre ali, aquele amor que não é amor, né? É posse, sufocando. Então, essa pessoa é uma pessoa agradável? Não é. Se nós agirmos dessa forma, nós não seremos agradáveis. E aí nós ficaremos presos, como ele coloca, em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Porque começa a vir o quê? Se a gente tem muito, tem bastante, a gente se orgulha de ter bastante. Vaidade, né? Destaque, egoísmo, que a gente não compartilha com ninguém, a gente acumula, e mentira, né? A gente vive uma mentira, a gente alega que a gente precisa fazer tudo isso para ser previdente, e não é. A gente mente, a gente nega que nós estamos agindo assim. Se alguém tenta nos alertar que estamos desequilibrados, que não tá bacana, a gente nega, né? Então, olha o que o excesso pode nos trazer de prejuízo, de dificuldades. Observa, assim, o material que amontoas. Então, o que nós estamos acumulando financeiramente, emocionalmente? Nós estamos cumprindo os requisitos para seguir Jesus, né? O que é da terra, né? Quais são os requisitos para seguir Jesus? São ligados aqui ao excesso, ao apego? Certamente não, né? Se nós pegarmos o mestre como exemplo, ele não tinha uma pedra para repousar a cabeça, né? Vivia ali na simplicidade, sendo abundante em exemplos, abundante em amor, que é totalmente diferente desse excesso que está sendo colocado aqui por Emmanuel, né? Porque o amor do mestre é o verdadeiro amor, é o amor ligado à caridade, é o amor verdadeiro. Tudo que está fora de ti representa caminho que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão, né? Esse excesso, ele está ligado à terra, à matéria, né? Então, estamos ali num estado ilusório, nos enganando,
deixando de evoluir, né? Estacionando, passando ali anos, às vezes nesse estado, uma encarnação inteira, sem acordar. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna, que é o que está no Novo Testamento, que Jesus relatou, né? Os requisitos ali, né? Que foi para seguir Jesus. Então, ali são os verdadeiros bens espirituais, que é o que nós temos visto muito dentro da doutrina espírita, né? Essa necessidade de nós plantarmos para o amanhã. O que nós levaremos? Nada. Então, se a gente acumular bens, títulos, cargos, propriedades, amontoar dinheiro no banco, nada disso será levado em conta no plano espiritual, quando voltarmos ao plano espiritual. O que se levará em conta são as nossas aquisições morais, as nossas virtudes. E é um conjunto, né? Não é acúmulo, é um conjunto de conquistas, é diferente. E para terminar, eu me lembrei do que está no livro Mergulhando no Mar de Amor, que fala sobre a vida do Frei Fabiano de Cristo, que fala da caridade, né? Para adentrar no reino de Deus. E ele elenca, né? Ele coloca tudo que é necessário, né? Os requisitos: amor, simplicidade, humildade, busca do saber, perseverança, inocência e docilidade. Então, é a caridade, né? A caridade é o amor em ação. Então, que nós sejamos abundantes aqui nesses requisitos do amor, da simplicidade, da humildade, da busca do saber, da perseverança, da inocência e da docilidade relatados pelo Frei Fabiano. Até a próxima, se Deus quiser.